nesta questão relacionada com a adaptação às alterações climáticas. Então, dava a palavra então à engenheira Teresa Batista. Olá, bom dia. Eu vou só partilhar aqui a minha tela, só para partilhar aqui o mapa do Alentejo Central. Queria, em nome da CIMAC, dar a todos as boas-vindas a este mês intermunicipal das alterações climáticas, da adaptação às alterações climáticas. Eu sou doutorada em Ciências do Ambiente, sou investigadora da Universidade de Évora, e sou a chefe da Unidade de Ambiente e Desenvolvimento aqui na CIMAC, onde as questões das alterações climáticas são estudadas e analisadas e temos tido nos últimos anos 2 projetos muito importantes: o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, no Alentejo Central, e o Sistema de Informação Geográfica de Apoio à Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão de Operações. Estes 2 projetos, porque é que nós decidimos avançar? Bem, porque a questão das alterações climáticas é uma questão premente. Todos nós ouvimos todos os dias notícias de tufões, de eventos extremos. Ainda ontem estava um furacão ETA na zona da Nicarágua e das Honduras, e que fez para lá cheias terríveis, e ao nível mundial cada vez os eventos extremos estão a acontecer mais. Bem, mas a verdade é que nós não conhecíamos detalhadamente, até fazermos estes estudos, o que é que se passava no nosso território, e portanto foi com o objetivo de conhecer melhor o que é que efetivamente está a acontecer com o Alentejo, e neste caso, especificamente o Alentejo Central, a nível das alterações climáticas. E o que fomos fazer foi analisar as tendências recentes, o que é que está a acontecer ultimamente no Alentejo Central e quais são os cenários até ao final do século. Estes estudos foram desenvolvidos entre 2018 e 2019, e depois criámos um sistema de informação geográfica que tem toda esta informação e tem também a ligação à proteção civil com a localização dos eventos extremos que, entretanto, vão ocorrendo no nosso território. Bom, eu queria, depois desta explicação, agradecer a todos aqueles que se mobilizaram para estar nestas sessões, nomeadamente os municípios, os técnicos municipais, os agrupamentos escolares, as escolas, os professores que se mobilizaram a si e aos seus alunos para participar nestas sessões, aos oradores e participantes nos diferentes painéis. Vão ser 4 webinars durante este mês, todas as quintas-feiras às 10h30. E também aos nossos colaboradores aqui da CIMAC, à nossa equipa da CIMAC, que é encabeçada pelo engenheiro João Sardinha, que depois há de acompanhar o resto das sessões, e pela We Consultants, que nos tem, com os seus vários elementos, ajudado a montar todas estas ações de divulgação. Porquê é que é importante para nós que as escolas conheçam o que estamos a fazer? Bom, porque nós sabemos que a consciência ambiental está efetivamente muito diferente daquilo que era há uns tempos atrás. Portanto, os nossos jovens cada vez mais estão preocupados com as questões ambientais. E nós, a administração local, entendemos que devemos divulgar aquilo que está a ser feito. O que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos chegar aos nossos jovens e, portanto, daí o papel tão importante de chegarmos às escolas, chegarmos aos professores e chegarmos aos jovens, para que eles saibam o que está a fazer e o que está a pensar fazer em termos de adaptação às alterações climáticas, quer nos municípios, quer nos diversos setores de atividade, agricultura, florestas, saúde pública. Nós estamos a viver uma pandemia e, portanto, muitas destas coisas também aparecem porque há alterações climáticas, há uma disrupção dos sistemas ecológicos e há a necessidade de nós também tentarmos saber o que é que podemos fazer para minimizar, mas também para nos adaptar. Bom, eu não vou estender muito mais,
As 4 sessões estão disponíveis no site, onde vocês se podem inscrever. As sessões irão estar disponíveis no canal do YouTube da CIMAC e poderão ser utilizadas como materiais pedagógicos por vós e pelos vossos alunos para fazerem pequenos trabalhos. Dizer que a CIMAC está à vossa disponibilidade para aquilo que for necessário e deixar aqui um cumprimento muito especial aos nossos jovens e aos nossos professores, porque são eles os motores da mudança, devem ser eles o motor da mudança e desejar que estas sessões sejam muito produtivas. Muito obrigada pela vossa participação mais uma vez e um bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Engenheira Teresa. Voltamos então aqui para o nosso programa. Eu vou só, antes de dar a palavra ao próximo orador, só recordar um bocadinho o programa de hoje. Vou só também compartilhar aqui a minha tela, onde isso surge. Então, hoje temos então este programa ambicioso. Já tivemos a Engenheira Teresa Batista, que nos explicou um bocadinho os conceitos que estão associados também aqui a este trabalho. De seguida não vão ter o Pedro Martins, que sou eu, mas vão ter o João Tiago Carapau, que durante 10 minutos nos vai fazer um pequeno enquadramento também do território do Alentejo Central, para também sabermos sobre que análise estamos a falar, sobre que territórios, que diversidade de territórios também podemos encontrar nesta extensão geográfica. Dava então já de seguida a palavra ao engenheiro João Tiago Carapau, dando nota de que podem ir colocando questões que achem através do chat do Zoom e no final, nos últimos 15 minutos do debate de moderação, eu darei a oportunidade também a cada um destes participantes, neste caso o João Tiago Carapau e Ezequiel Correia, de os poderem responder a essas dúvidas que possam surgir durante as apresentações dos mesmos, está bem? Então passo de imediato a palavra ao engenheiro João Tiago Carapau. Eu vou deixar de partilhar aqui a minha tela para dar a oportunidade a ele também para a colocar convosco. João Tiago. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Uma primeira saudação, naturalmente, para todas as escolas, para todos os alunos, para os docentes, para todos aqueles, enquanto também assistentes auxiliares e outros, que fazem, e isto é importante neste momento que vivemos, funcionar algo absolutamente decisivo para todos nós, que é o quadro da educação, e que naturalmente, face à prioridade da saúde, se mantém para todos nós um referencial absoluto, não é? Porque temos que continuar, de facto, a trabalhar e, sobretudo, a preparar as gerações para o futuro. E, nesse sentido, eu não podia deixar de dar uma nota introdutória, até porque estamos no primeiro workshop, webinar sobre a adaptação às alterações climáticas no Alentejo Central, junto da comunidade escolar, para referir que tivemos o prazer e, no fundo, a oportunidade de participar com a CIMAC na realização do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central, PIACAC, é este nome que, em termos de sigla, irão ouvir ao longo destas sessões, e tivemos o gosto de integrar um conjunto de especialistas que estudaram o território e que, no fundo, nos permitiram dar algumas respostas que queremos naturalmente divulgar junto à comunidade educativa, porque sabemos, e esta é a primeira mensagem forte que gostaríamos de vos transmitir, que em termos de adaptação, ela far-se-á sempre a nível local, sempre junto das populações e, portanto, temos que nos mobilizar a todos para este fenómeno que o meu colega Ezequiel Correia, de seguida, vos trará com maior detalhe, mas que eu deixava uma ideia central. As alterações climáticas não são algo que vem aí, as alterações climáticas estão aí, estão connosco e, portanto, nós vamos ter que viver com elas, em maior ou menor profundidade, mas sendo certo que nos vamos ter que adaptar e, portanto, contamos naturalmente com a população mais jovem, com os alunos, com os professores, para incorporarem também estas nossas preocupações, estes nossos resultados, naquilo que é a própria abordagem pedagógica das suas várias matérias em disciplinas tão diferentes, como a geografia, as ciências, a própria história, a cidadania e, portanto, poder, no fundo, ter aqui um quadro também de elementos para trabalhar em conjunto com os alunos. E neste quadro eu, então, começaria por compartilhar convosco aquilo que é uma lógica introdutória que tem a ver precisamente com, como dizia o Pedro, uma caracterização do território, mas já muito aplicada
àquilo que foi o nosso trabalho sobre as alterações climáticas. E, portanto, neste sentido, eu gostaria de começar por transmitir, no fundo, uma ideia central, é que nós trabalhamos com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC, em 2 projetos fundamentais. O plano, que já vos referi, onde foi feito um diagnóstico e onde foram já apontadas propostas de intervenção, ações para o futuro, ao nível daquilo que são os cenários de alteração climática, que o meu colega vos apresentará de seguida, e, por outro lado, trabalhamos também, e vamos trazer aqui, durante estas sessões, um sistema de informação geográfica que permite hoje já ter uma ferramenta para todos nós, em casa, para todos nós, nas empresas, nas instituições públicas, nas escolas, possamos acompanhar o processo das alterações climáticas e, sobretudo, contribuir para que, em cada um dos nossos concelhos, possamos melhorar a nossa intervenção relativamente aos fenómenos de alterações climáticas. E, portanto, vamos começar nesta sessão por vos apresentar exatamente algumas linhas daquilo que foi o nosso trabalho sobre o plano, dar uma nota que estes elementos estão disponíveis no site da CIMAC, www.cimac.pt, e que estas apresentações, como já foi dito, ficarão gravadas e serão passíveis de serem trabalhadas pelos professores, com os alunos, e, portanto, estarão sempre disponíveis, para além das apresentações, os relatórios de fundo e que, por outras experiências similares que temos já abordado em vários pontos do país, podem ser bastante úteis até para desenvolverem trabalhos, se assim os professores o atenderem por bem, ao longo do ano com os alunos sobre esta matéria. Eu começava, naturalmente, só por fazer uma apresentação muito rápida daquilo que foi um trabalho em equipa, daquilo que foi um consórcio de empresas, mas também de universidades e de instituições públicas que trabalharam nesta matéria, sempre lideradas pela CIMAB e pelos 14 municípios que, como sabem, representam no Alentejo Central, do qual as escolas para as quais estamos a falar são naturalmente destinatários, e ter aqui, no fundo, 4 objetivos centrais em termos do plano: conhecer aquilo que é a realidade climática da região e, sobretudo, a sua evolução. Não há, obviamente, forma de intervir, de trabalhar sobre o território, de chegar às escolas sem ter o conhecimento técnico adquirido. E uma mensagem para os alunos: aquilo que estão a estudar hoje é fundamental para que possam muitos de vós ser os cientistas do futuro, do amanhã, e poderem dar continuidade a este trabalho que estamos a fazer. Ou então também, e simultaneamente, trabalharmos ao nível do planeamento. O planeamento é, como sabem, podermos, em função dos dados científicos, poder determinar medidas e ações que também vos vamos apresentar, que podem ser, no fundo, caminhos de futuro em que os municípios, em que as instituições podem pensar como vão se adaptar em termos daquilo que são as condições climáticas. E depois 2 outras áreas importantíssimas. Uma que é a capacitação, é isto que estamos aqui a fazer, comunicando para as escolas, comunicando para os alunos, dar-lhes a conhecer aquilo que são os dados sobre os quais trabalhamos e planeamos, e sensibilizar as populações, por exemplo, os alunos levando estas matérias em casa, falando com os pais, falando com os irmãos, falando com os amigos, sobre isto que estão aqui a tomar conhecimento e, com certeza, vão aprender com o apoio dos alunos. Muito rapidamente e sem pormenor, mas para terem a ideia, nós seguimos 4 fases de elaboração do plano. Uma primeira fase que vem aqui descrita em título de caracterização e diagnóstico das vulnerabilidades atuais, ou seja, em síntese, perceber o que é que está a acontecer ao clima do Alentejo, perceber o que é que irá acontecer ao clima do Alentejo no futuro e como é que ele vai impactar, ou seja, como é que ele, no fundo, vai agir sobre aquilo que são o território, as pessoas, os bens das pessoas, os equipamentos, as infraestruturas e, portanto, dar algumas pistas sobre aquilo que tem que ser depois. Então, em segundo lugar, em função da identificação e da avaliação das vulnerabilidades futuras, daquilo que se projeta no futuro em função dos cenários climáticos, como é que nós vamos reagir. E isso levou-nos, no fundo, a uma terceira fase, que é
identificar alguns setores que configuram o Alentejo Central, por exemplo, a agricultura e florestas, por exemplo, a economia, por exemplo, a segurança das pessoas e bens, por exemplo, a saúde humana, por exemplo, os recursos hídricos. No fundo, foram 9 setores e, a partir desses 9 setores, determinar medidas de ação e, portanto, agir, não é? E os alunos, que são, naturalmente, o futuro, o amanhã, sabem mais que ninguém e reclamam muito bem a ação. E, portanto, este plano traz já medidas de ação para que nós possamos também reclamar junto dos decisores políticos, junto daqueles que são os presidentes de Câmara, o Governo, as próprias direções dos agrupamentos, reclamar intervenção sobre estas medidas. E este workshop, promovido pela CIMAC, é já uma dessas medidas. É, no fundo, começar a concretizar o plano, chegando com esta palavra de conhecimento às escolas. Para finalizar, é muito importante transmitir-vos que todos os planos, ou seja, tudo aquilo que são os estudos, tudo aquilo que são as análises, tem que ter um seguimento. E, portanto, nós dizemos, não pode ser um dossiê que fica numa prateleira, não pode ser um livro que os alunos leem e os professores comunicam uma única vez, tem que ser algo que é acompanhado, e a CIMAC irá fazer acompanhamento deste plano, fazendo a sua avaliação, percebendo o que é que está a ser feito para que ele passe à prática no território, nos 14 concelhos, nos municípios das vossas escolas e, portanto, percebendo o que é que também, no caminho destes próximos anos, tem que ser corrigido, tem que ser introduzido, eventualmente até possa ser retirado, para dar uma resposta àquilo que são as necessidades em termos de adaptação às alterações climáticas. E, portanto, eu diria que os alunos, os professores, a comunidade escolar, naturalmente contribui para esta estratégia de mobilização, envolver as pessoas, envolver todos nós neste processo. Segundo, perceber que não há aqui apenas um caminho, existem vários caminhos, 8 estratégias, neste caso setoriais, sobre os setores que vos falei, e que, no fundo, têm que concorrer, têm que trabalhar em conjunto para podermos ter uma resposta. E, por outro lado, perceber uma coisa importante, é que nós estamos a trabalhar para cenários de longo prazo. O que é que isto quer dizer? E os alunos que nos ouvem, reparem, quando estamos a falar em 2070, 2100, nós estamos a posicionar a 80 anos. E, portanto, uma maioria de nós que estamos aqui a conversar convosco, eventualmente já cá não estaremos, bom, não sabemos se eventualmente se alguém descobrirá uma pílula mágica para vivermos muitos e muitos anos, mas, sobretudo, a ideia principal é que nós estamos a falar para os alunos, que serão eles os decisores, serão eles os professores, serão eles também pais e avós no futuro e, portanto, a questão climática é uma questão que urge começar a trabalhar, mas que tem esta perspectiva de longo prazo. Por último, dar nota que existe um programa operacional, ou seja, a CIMAC tem hoje um programa, há 15 anos, que nos permite perceber como é que vamos fazer aquilo que nós dizemos o caminho adaptativo. Ou seja, que passos é que temos que dar em cada território, em cada concelho, para, ano após ano, irmos adaptando àquilo que é a alteração climática. E isto que estamos a fazer hoje aqui convosco é um primeiro desses passos. Eu não me vou, obviamente, pormenorizar o que apresentamos, ficam estes elementos para trabalharem, mas vejam, quer os professores, quer os alunos, que nós temos, no fundo, aquilo que é um diagnóstico, ou seja, aquilo que nos fazemos, como fazemos quando vamos ao médico, foi perceber, em termos do clima, o que é que o Alentejo Central tem hoje em dia. O Ezequiel irá dar-vos algumas notas mais aprofundadas sobre isso. A partir desse diagnóstico do clima atual e futuro do Alentejo Central, perceber as suas vulnerabilidades, onde é que estão as fraquezas do território e definir uma matriz estratégica de adaptação. Ou seja, qual a nossa visão, quais os nossos objetivos e quais as medidas nos setores que vos referi. Dei alguns exemplos. Estão aqui os setores que trabalhamos, os tais 8 setores que trabalhamos e que se juntam, para além dos que eu referi, os transportes e comunicações, a energia e segurança, a biodiversidade e paisagem, e, a partir dessas medidas, perceber exatamente como é que existe um programa de ação, quer para 2020,
2030, quer mesmo até 2035, que possam ser liderados e promovidos pelos conselhos das escolas, por exemplo, onde se integram, em que vão começar a trabalhar em termos de maior proximidade convosco, com as populações, com os agrupamentos de escolas, para poderem começar com esta ação, eu volto a referir, é o primeiro passo, para podermos começar a chegar, obviamente, às comunidades. Mas também não esquecer, muito importante, que os atores privados, ou seja, as empresas, as coletividades, têm um papel fundamental em poderem levar à prática também as questões da adaptação, das quais vos vou apresentar 2 ou 3 exemplos. E, portanto, eu diria que, em síntese, nós atuamos sobre aquilo que é reduzir os riscos climáticos que, no fundo, temos no Alentejo Central, melhorar a capacidade de adaptação, ou seja, dizer-vos que temos aqui um conjunto de medidas e linhas de intervenção que permitem ao Alentejo Central, às suas populações, às suas instituições, às suas escolas, estarem melhores adaptadas. Vamos ver quais, eu só trago alguns exemplos, naturalmente. Depois vamos, nos outros workshops que vos convidamos a assistir, aprofundar cada um deles, numa linguagem simples, numa linguagem não técnica, ter uma governação integrada. O que é que isto quer dizer? Dizer-vos que tem que ser, naturalmente, a CIMAC em parceria com as câmaras municipais, com as escolas, a levar, com a proteção civil, com os bombeiros, com as forças de segurança, a dinamizar tudo isto e, naturalmente, sensibilizar e capacitar as populações para este processo. Eu deixo só aqui índice daquilo que for o relatório final que desenvolvemos e, portanto, nós hoje iremos falar um pouco sobre esta caracterização e cenarização climática, mas vejam que foi definido também aquilo que são os impactos atuais hoje sobre o Alentejo Central, sobre o vosso território, quer em termos atuais e futuros. Foi definida a tal estratégia e programa de ação. Como é que isto se integra em termos de ordenarmos o território? O que é ordenar o território? É ter leis, ter ações que nos permitam ter as coisas no seu devido lugar, protegendo as pessoas e bens, valorizando o turismo, a agricultura, os recursos endógenos, aquilo que é vosso dentro de cada concelho, e definindo um modelo de gestão e de financiamento e de monitorização. Eu penso que pode haver aqui alguma dificuldade de leitura, pelo menos no meu, aparece-me aqui com alguma dificuldade de leitura este gráfico, mas ele ficará disponível com qualidade também nos elementos que os integramos, mas eu trazia aqui e salientava que, no fundo, para verem, nós temos aqui, são 3 exemplos. Trouxemos 3 áreas muito sensíveis para o Alentejo Central. Os recursos hídricos, ou seja, aquilo que conhecem como alunos, que é tudo o que gira à volta do ciclo da água, tudo o que gira à volta dos problemas que hoje afetam o Alentejo Central em termos dos seus recursos hídricos. E, portanto, foi feito aqui uma matriz de risco em termos de tempo que permite perceber a evolução daquilo que são os riscos associados aos recursos hídricos e depois, no fundo, a seleção de algumas medidas que eu perdoo se não lerem bem, mas vou, no fundo, ler 1 ou 2 só para terem nota exatamente do que estamos a falar, em termos de alguns exemplos. E, portanto, pegando, por exemplo, naquilo que é a primeira medida, eu vou lê-la, eventualmente, se não se conseguir ler desse lado, que diz aumentar a eficiência na adoção e uso da água. O que é que isto quer dizer? Perceber, em termos de grau de prioridade elevado, que temos que cada vez mais ter atenção que a utilização do recurso água é um bem absolutamente fundamental. E, portanto, nós temos que ser muito eficientes em captar essa água, em tratar essa água e em perceber que, como cidadãos, por exemplo, nas escolas, em casa, essa água é um bem cada vez mais escasso e cada vez mais de necessidade de proteção. E, portanto, dar-vos a ideia que, naturalmente, é uma prioridade muito elevada a vermelho em termos daquilo que são a utilização destas medidas. Por outro lado, por exemplo, diversificar as origens da água utilizada. Como sabem, hoje em dia é fundamental, por exemplo, poder reutilizar muita da água que nós utilizamos em casa, por exemplo, na rega dos espaços verdes, por exemplo, na utilização da indústria. Temos que garantir que essa água que nós utilizamos em casa
passa por um processo a seguir que garanta a sua qualidade. Não é uma qualidade para voltarmos a beber essa água, mas, por exemplo, como vos dei nestes exemplos, para podermos introduzir outra vez no ciclo de utilização da água e que ela dê todas as garantias nas suas utilizações, por exemplo, nos espaços verdes, por exemplo, na produção de produtos alimentares ou de pasta de papel. Estou a dar 2 exemplos onde a água é muito consumida, que possamos, de facto, fazer essa reutilização nas devidas condições. Por outro lado, outro tópico, um setor absolutamente fundamental, é a agricultura e florestas, e nesse caso, vejam, eu vou-vos ler, em primeiro lugar, por exemplo, a primeira medida, que é, no fundo, a promoção de implementação de práticas de agricultura de conservação e proteção dos solos, ou seja, termos atenção que vocês estão num território, o Alentejo, que se desenvolveu de forma muito intensiva e de forma muito interessante do ponto de vista agrícola, é uma fonte económica de riqueza fundamental para a região, mas que temos que ter atenção que muitas vezes as práticas intensivas de agricultura podem esgotar o solo. E, portanto, nós temos que proteger esse solo, conservando e não esgotando os seus recursos, por exemplo, num exemplo muito prático, não fazendo plantações demasiadamente intensivas que possam esgotar esse solo. Por outro lado, garantir o aumento da capacidade do armazenamento de água, para diminuir, por exemplo, as quantidades de água utilizada nas culturas agrícolas e, como vocês sabem, promovendo, por exemplo, os incêndios florestais, limpando, mas ao mesmo tempo não limpando em demasia para não deixar, lá está, o solo descoberto que nos faça promover fenómenos que já estudaram da erosão e daquilo que é necessário, que é reter os nutrientes no solo para que os possamos... E, João, temos que concluir, está bem? O seu tempo está terminado. Muito bem. E, portanto, no fundo, dando-nos nota da necessidade, naturalmente, que temos para ter uma agricultura equilibrada, sustentável, com espécies da região e promotora do bem-estar. Terminando, no fundo, em termos deste capítulo, para passar ao próximo colega, dar-vos nota que, de facto, em termos da saúde humana, as alterações climáticas também são muito fortes e, portanto, é muito importante ver que, por exemplo, o Alentejo Central é submetido a ondas de calor que têm um grande impacto sobre, por exemplo, a população mais idosa, sobre aquilo que é as doenças cardiovasculares. E, portanto, há aqui 2 grupos vulneráveis, os mais novos, por exemplo, os bebés, que são muito sensíveis às variações de temperaturas, e os mais idosos, e, por exemplo, os alunos, junto dos seus pais, dos seus avós, recomendarem que tem que haver o recolhimento nos dias de calor, tem que haver o beber de água para hidratar e, portanto, são medidas que nós depois vos vamos apresentar com maior pormenor nos outros workshops. Eu deixava aqui agora informação que depois vai ser importante neste enquadramento, dizer-vos que há projetos, quer nos municípios, quer entre os vários municípios, a correr. Esses projetos estão identificados, podem localizar aqui, em função da vossa localização das escolas, aquilo que dentro de cada município são os projetos que vão acontecer. Cada cor representa um setor. Só um exemplo, no Alandroal, leiam, temos aqui uma série de projetos em azul, aquilo que vai decorrer nos recursos hídricos, aquilo que vai decorrer ao nível da segurança energética, por exemplo, aqui a rosa, ao nível dos transportes, e, portanto, tudo isto está cartografado e deixávamos agora sim com uma palavra final para aquilo que é a existência do Conselho Intermunicipal dos Municípios, ou seja, a CIMAC criou um Conselho Intermunicipal que lidera e que os senhores Presidentes de Câmara dos 14 municípios lideram para acompanhar este projeto e que vão, naturalmente, durante estes próximos anos, voltar a contactar e reforçar a interação com as escolas. A última nota fica algumas afirmações e, no fundo, darem aqui 2 citações. Uma primeira, em que o secretário-geral das Nações Unidas, como conhecem, o nosso compatriota António Guterres, no fundo, diz claramente que as alterações climáticas é a maior ameaça sistémica, ou seja, global para a humanidade, e, portanto, nós temos que reagir também a nível local e ter a ideia em consideração, e o FMI, que, como sabem, é uma entidade que apoia financeiramente os países,
diz algo que é sem reação, vamos ser assados, torrados e grelhados, ou seja, aquilo que o Ezequiel vos vai apresentar, que tem a ver com o aumento do aquecimento global e, portanto, ter muita atenção nisto. Último slide, eu não podia deixar de o passar, estamos a falar para a comunidade escolar e estamos, já agora, deixem-me dizer, vocês sabem, estamos a viver as eleições americanas. Os Estados Unidos é um país absolutamente decisivo no contexto global e este senhor, o John Holdren, é um professor americano, um professor muito famoso na área das alterações climáticas, de uma universidade, que é a Universidade de Harvard, e foi durante os anos recentes o conselheiro do presidente Obama, não do presidente Trump, que infelizmente negou e saiu do acordo de Paris, mas do presidente Obama, que foi um presidente fundamental para construir com o mundo esta reação e este processo de adaptação às alterações climáticas e que nos disse uma frase importantíssima. Nós só temos 3 opções: mitigar, ou seja, reduzir o aquecimento global, adaptar, que é isto que estamos a falar, viver com as alterações climáticas e sofrer um pouco, porque não podemos escapar a este sofrimento, porque a Terra está a mudar, está-se a transformar e nós vamos ter que reduzir esse sofrimento. E, portanto, como vamos ter que reduzir viver com as 3, o desafio que nós deixamos à comunidade escolar é que se junte a nós para, naturalmente, termos também, a nível local, um mundo cada vez mais adaptado a este processo que estamos a passar e, portanto, contamos convosco, contem connosco para, naturalmente, nos podermos adaptar e podermos dar um passo em frente. Muito obrigado e vamos nos reencontrando por aqui nas próximas sessões. Muito obrigado a todos e foi um gosto. Não se ouve, Pedro. Pedro, estamos sem som. Estás com o microfone desligado, Pedro. Vamos passar então de imediato aqui ao colega Ezequiel Correia, que nos vai falar um bocadinho do trabalho que a sua equipa também desenvolveu no âmbito do PIAC sobre o clima do Alentejo Central. Ezequiel, a tela é tua. Pedro, muito obrigado. Bom dia a todos. Vou desde já partilhar aqui a minha tela, o meu ecrã. Espero que estejam a ver. Estão a ver bem? Estou? Sim? Sim, vê-se muito bem. Ok. Bom dia a todos. O meu nome é Ezequiel Correia e sou investigador e docente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e faço parte da equipa a quem coube a tarefa de, digamos, estudar o quadro climático atual e a sua evolução recente e o quadro climático futuro para a área do Alentejo Central. Cumprimento todos os presentes e, em especial, as escolas e os seus alunos. Para mim é especialmente gratificante estar num webinar deste género, dirigido às escolas, porque me parece que é a geração dos alunos destas escolas que vai crescer num quadro de mudança climática, de alteração, e é aquele que vai ter que lutar mais para que se concretizem as ações de mitigação. E por isso, para mim, é especialmente gratificante. Antes de pediram, digamos, para, no fundo, dar os traços mais relevantes do estudo que foi feito. Obviamente, o estudo, como o João Tiago já referiu, está disponível no site da CIMAC, com todos os elementos. Eu aqui trarei as ideias-chave, procurarei não falar em muitos números, os números estão todos lá no relatório, são imensos. Mas antes disso, antes de entrar no quadro, eu queria dizer 2 ou 3 coisas sobre as alterações climáticas, sem vos querer amassar muito. Primeira coisa é, e o João já abordou um pouco isso, as alterações climáticas eram qualquer coisa que era algo de que se falava há alguns anos, e não muitos,
como algo que poderia acontecer. Depois começou-se a dizer, bom, isto se calhar vai acontecer, mas continuava-se a falar no futuro. Na verdade, quando... Peço desculpa, tenho aqui que colocar o meu rato. Exato. Quando olhamos atualmente para um gráfico em que se mostra a evolução da temperatura média ao nível do globo, verifica-se que se a temperatura média global vai aumentando sucessivamente, enfim, ou pelo menos há uma tendência de subida, vão-se manter recordes consecutivos de temperatura do ar já desde os anos 70, 80. Portanto, as alterações climáticas, ou a alteração do quadro climático é algo que não é de há 10 anos, nem de há 15, é algo que se verifica já há bastante tempo. Por isso, parece-me que se deve pensar, de uma vez por todas, deve-se pensar, estamos numa fase já de mudança, e global, como se pode ver nesta imagem do lado direito, com as tendências por década de aumento da temperatura do ar, nos últimos 20 anos, e poucas regiões do globo estão à margem deste aquecimento. Isto tem consequências, obviamente, evidentes. As mais evidentes são os dos fenómenos extremos. Normalmente temos sempre a tendência de associar fenómenos, alterações climáticas e fenómenos extremos. É um facto. Extremos de que vão falar, provavelmente, julgo eu, na próxima semana, com sessões dedicadas aos riscos, mas, para mim, eu insisto neste ponto, para além dos eventos, dos ciclones, das ondas de calor que se vão agravar, das secas, há algo, digamos, mais silencioso, que é a alteração do quadro climático habitual. E nós vamos ver... Ok, estava eu a dizer que vou no fim, a propósito dos cenários para o Alentejo, vou falar exatamente nessa alteração também, que me parece muito relevante e que se calhar alguns de vós também já sentiram e se aperceberam. Ok. Na verdade, como toda a gente sabe, e é inegável, pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas, o aumento da temperatura está intimamente associado às emissões de gases com efeito de estufa. E como é que se projetam os cenários climáticos? Como é que se projetam para o futuro? No fundo, com base nas concentrações desses mesmos gases. E atualmente existem basicamente 4 cenários que estão, os chamados RCPs, no fundo são patamares de concentração de gases de efeito de estufa, 4 cenários que traduzem a evolução da temperatura até ao final do século. Ok? O cenário, aquele mais benigno, digamos, é aquele que supõe que as emissões se reduzem para metade até 2050, e que o aumento da temperatura, embora ocorra, no fundo fica abaixo de 2 graus. 2 graus aqui é uma referência, os 2 graus Celsius são uma referência, tem a ver com o Acordo de Paris, e com o conjunto de medidas que ali foram acordadas no sentido da redução das emissões. O cenário, o RCP 4.5, prevê que essas emissões possam reduzir para metade até 2080 e assim poderíamos estabilizar num aumento até 2100 na ordem dos 2 graus Celsius. Depois vem o cenário,
em que essas emissões continuam a aumentar, mas só até 2080, e depois passariam a diminuir, aí já seria superior a 2 graus, 2,5 graus, e aquele mais gravoso, que é as emissões continuarem. E nesse caso, a nível global, estima-se que, ou projeta-se, um aumento da temperatura na ordem dos 4 graus em 2100. Isto a nível global. Ora bem, portanto, é com estes quadros, no fundo, os modelos climáticos o que fazem é pegam nestas concentrações de gases de efeitos de estufa, introduzem essa evolução e assim estimam também a evolução da temperatura do ar e depois associado também as alterações na dinâmica da atmosfera, os efeitos nos outros elementos climáticos, como a precipitação, o vento, etc. Mas, sobretudo, aqui as variáveis-chave são a temperatura do ar e a precipitação, e são aquelas que eu vos vou falar aqui a propósito do plano para o Alentejo Central. Bom, o que nos foi pedido foi que fizéssemos uma análise da evolução recente e das projeções climáticas, e o que nós fizemos foi, primeiro, estudar o quadro climático para um período, digamos, de referência, que é usado em todos os estudos, ou em quase todos, que é entre 1971 e 2000, e depois analisar a evolução recente, as tendências dos vários elementos até 2015. E depois, para o clima futuro, utilizar também 2 períodos de 30 anos, 2041-70 e 2071-2100. No fundo, porquê os 30 anos? Porque corresponde àquilo que se chama as normais climatológicas. A Organização Meteorológica Mundial assume o período de 30 anos como o período mínimo para se falar em condições climáticas, em condições, digamos, médias, as características médias do clima, ok? E, portanto, temos aqui 3 normais climatológicas que tratamos e depois 2 cenários de concentrações. Aquele que corresponderá, no fundo, ao Acordo de Paris, o RCP 4.5, e o cenário mais gravoso, 8.5. O que fizemos foi, para o futuro, tratar as anomalias dos valores projetados, isto é, a diferença entre os valores projetados para um período, por exemplo, de 2041 a 2070, a diferença entre o valor médio para esse período e o valor histórico. Okay? Depois, por fim, procuramos também caracterizar, no fundo, a diversidade destas condições no espaço do Alentejo, na região do Alentejo Central. O que é que nós fizemos, no fundo, uma abordagem mais geográfica. Os dados para este efeito, para Portugal, dos cenários, estão disponíveis no site do Portal do Clima. Foi um site desenvolvido no âmbito do projeto Clima Adapt, e, portanto, toda a gente pode consultar, está acessível ao público. Estão lá, portanto, as projeções elaboradas na altura, com base no último relatório do IPCC, para Portugal continental. Todavia, existe para nós, pelo menos, há um problema, que é os dados são disponibilizados ao nível da NUT 3, e nós o que pretendemos foi, e o que nos foi solicitado também, é que pudéssemos descer um pouco, descer da NUT 3 e, portanto, procurar, ao nível da sub-região, ao nível até dos climas locais, podermos caracterizar as condições. E, portanto, o que nós fizemos foi algo desse género, numa metodologia que tem sido, enfim, aprofundada no IGOT e tem sido aplicada em diversos planos
deste género, que no fundo o que é que se trata? Toda a gente, acho que toda a gente tem a noção que o clima ao nível local não depende só das condições globais, regionais, mas também de fatores locais, seja, por exemplo, o relevo. O facto de termos uma elevação, uma montanha, cria condições particulares nesse relevo, nessa elevação, mas também afeta as condições nas áreas envolventes. Por exemplo, pelo efeito de barreira que pode provocar. Uma área urbana densa, obviamente, tem condições particulares em termos térmicos, por exemplo, em termos de temperatura, são áreas tendencialmente mais quentes do que as áreas rurais. Ou, por exemplo, um vale, o fundo do vale, um vale encaixado, normalmente são áreas onde ocorrem condições mais extremas em termos térmicos. São áreas quer mais frias, quer mais quentes, ok? Dado o efeito de abrigo, menor arejamento, etc. Portanto, o que nós procuramos aqui fazer, o que nós fizemos aqui no Alentejo Central foi uma abordagem quer do quadro climático atual e da civilização recente, quer do quadro futuro, a partir considerando, digamos, a diversidade climática na região, tendo em conta esses fatores. Desde logo, de forma muito abreviada, aquilo a que se chama as unidades climáticas de resposta homogénea, no fundo são áreas que podem traduzir os fatores locais e condições climáticas mais locais, são o resultado do cruzamento de dois grandes fatores. Por um lado, o relevo, podendo considerar-se aqui as comunidades morfoclimáticas. A título de exemplo, vocês depois podem ver isto com maior pormenor no relatório, obviamente, está tudo detalhado. Aquilo a que designamos as serras e os planaltos, portanto, as áreas com maior elevação no Alentejo Central, desde a Serra do Monforado, Ossa, o Planalto de Estremoz. Depois o Vale do Guadiana, portanto, uma área mais deprimida e de grande dimensão, que cria condições particulares. E depois a Peneplanície Alentejana, tendo nós subdividido em duas, uma planície, Peneplanície setentrional e a meridional. Isto basicamente porque as condições à partida desta área são diferentes desta, tendo em conta a exposição da parte setentrional ou o abrigo da parte meridional face digamos, às massas de ar dominantes em Portugal continental, a trajetória, não é? A circulação do oeste, e portanto toda esta área, por exemplo, da planície peneplanície meridional fica um pouco em abrigo pelo facto de haver quase que um arco aqui de elevações, para além depois de outros fatores. E depois a ocupação do solo. A ocupação do solo em que dividimos, no fundo, em grandes classes, as áreas florestais, as áreas urbanas, outros tipos de ocupação e depois incluímos ainda a albufeira do Alqueva. Okay? Portanto, isto resulta num mosaico, digamos, de unidades que chamamos de resposta climática homogénea. Na verdade, depois, para efeitos deste plano, a análise quantitativa recaiu essencialmente sobre 4 grandes unidades e tem a ver com as unidades morfoclimáticas, serras e planaltos, Peneplanície setentrional e meridional e o Vale do Guadiana. E depois fizemos uma análise qualitativa para outras unidades de dimensão menor, como as áreas urbanas ou as depressões, os vales e as depressões. Isto tem basicamente a ver com limitações nos dados disponíveis.
Os dados disponíveis pelos modelos são disponibilizados numas grelhas com dimensão de 11 km, sensivelmente 11, 12 km de lado, e, portanto, não é possível detalhar quantitativamente determinadas áreas cuja dimensão não consegue ser, o sinal, digamos, não é captado por grelhas com essa malha, com essa dimensão. Todavia, fomos chamando a atenção ao longo do relatório e da análise que fizemos de particularidades em determinadas áreas, sei lá, por exemplo, a relevância do encaixe de determinados vales que pode agravar os extremos térmicos, ou das áreas urbanas de maior densidade no Alentejo Central. Isto são exemplos, ok? Portanto, o que vão ver a seguir é, sobretudo, referente às grandes unidades. Muito rapidamente, eu vou procurar evitar os números, isto fica convosco. Obviamente, em termos de térmicos, o Alentejo, como sabem, é clima mediterrâneo, caracterizado por um inverno fresco, chuvoso e, sobretudo, por um verão quente, muito quente, com uma estação seca bem marcada também. Há claramente, entre estas unidades, há uma clara, digamos, um claro contraste entre noroeste e sudeste. A temperatura máxima de verão espelha bem essa evolução e tem a ver, obviamente, com fatores como fatores geográficos também, como a altitude, a maior ventilação e exposição aos fluxos, que explica, por exemplo, que as serras e planaltos sejam as áreas mais com o calor estival portanto, menos quentes no verão, enquanto que, por exemplo, o Vale do Guadiana é aquela unidade, é aquela área ou sub-região onde se apresentam os contrastes térmicos mais acentuados. Obviamente, portanto, com temperaturas máximas que ultrapassam os 30 graus, a média da máxima, a dar a volta dos 32, no período de 71-2000, mas também é a área onde as mínimas de inverno são mais baixas, não é? Portanto, à volta dos 5 graus, temperatura mínima de inverno, enquanto que, por exemplo, serras e planaltos, podia-se pensar que o efeito de altitude seria a mais fria. Não, efetivamente. Isso tem muito a ver com as tais condições locais que nós procuramos trazer neste tipo de abordagem. Entre a planície meridional e a setentrional, a meridional é a mais quente. Claramente distingue-se por ser mais quente e depois vamos ver também por ser também mais seca, mas veremos mais adiante. E isso tem muito a ver com a tal, não só pelo facto de, em latitude, a estar mais a sul, portanto, mas, sobretudo, com a tal posição de abrigo face aos fluxos que vêm de origem marítima, as massas de água de origem marítima e a influência do oceano. Portanto, a continentalidade é mais marcada a partir do tal arco, entre aspas, de elevações, de maiores elevações, que provocam um maior abrigo na planície meridional. Em termos nós estivemos a analisar, portanto, as tendências recentes e o que se verifica, sem entrar em grandes pormenores, é que tem havido um aumento das temperaturas, quer da máxima, quer da mínima, mas sobretudo da temperatura máxima. Isto em termos estatísticos, a mínima nem sempre é significativa, o que significa que não se consegue detectar uma tendência propriamente, enquanto na máxima ela é clara e, sobretudo, muito mais acentuada na primavera e no verão. São as estações do ano em que se têm registado aumentos
mais acentuados nas temperaturas máximas, que em alguns locais pode atingir, ultrapassa 1 grau por década, ok? Portanto, não é ano, obviamente, mas por década, e são locais particulares dentro de uma destas unidades, mas e que em alguns casos, portanto, pode ser acentuado devido à sua posição topográfica ou tipo de ocupação do solo. Todavia, portanto, pode-se considerar que os aumentos mais expressivos que têm ocorrido têm sido na peneplanície meridional. Portanto, aqui nos gráficos aparece sempre a SP, serras e planaltos, planície setentrional, meridional e o Vale do Guadiana. E, portanto, também nos planaltos, nas serras e planaltos também se tem registado um aumento gradual da temperatura máxima e também da mínima, embora não seja tão claro. Okay? Por outro lado, os extremos de calor no Alentejo, obviamente, são os episódios de calor extremos, são frequentes. E aqui estamos a falar, para efeitos do plano que nós analisamos, foi aquilo que se chama de os dias muito quentes, com temperatura máxima superior a 35 graus, as noites tropicais, portanto, aquelas noites quentes em que a temperatura mínima não desce dos 20 graus, e depois as ondas de calor. O que se tem verificado, obviamente, isto é conhecido, não é novidade, portanto, a região mais interior, o Vale do Guadiana, e depois parte a área de Portel, é aquela onde se verificam os valores mais elevados, ou a frequência de episódios. Ezequiel, sim? Temos mais 5 minutos, está bem? Obrigado. 5? Opa! Então, ok. Portanto, o que acontece, e tem-se verificado também uma tendência de aumento destes fenómenos, ok? Sobretudo na unidade, na área do Vale do Guadiana, pelo contrário, os episódios de frio têm vindo a ser diminuídos. O que é que se projeta para o futuro? Só para explicar muito rapidamente este gráfico, o que vocês têm aqui portanto, os dois cenários, temperaturas máximas e mínimas, os dois cenários têm para as várias estações do ano, para os dois períodos, ok? O que é que se projeta em termos de temperaturas do ar, para a máxima e para a mínima? Ok, se pensarmos no quadro do RCP 4.5, do Acordo de Paris, os 2 graus, que é a linha que está aqui a tracejar a vermelho, não são ultrapassados, exceto no final do século, no verão e eventualmente no outono. Todavia, se nós pensarmos no RCP 8,5, portanto, o cenário mais gravoso, o que nós temos é, no final do século, em todas as estações se ultrapassa o limiar dos 2 graus, que pode chegar aos 5 no verão, ok? Na máxima, a mínima também ultrapassa os 4 graus, e o outono também, ok? Portanto, o verão, o aumento da temperatura do ar, da temperatura máxima e da mínima, será bastante acentuado no verão, mas também no outono, ok? O inverno e a primavera não sofrem tanto, o aumento não é tão acentuado, e é sobretudo depois as anomalias, portanto, as diferenças para o clima atual não são tão acentuadas, ou melhor, são mais acentuadas no Vale do Guadiana, embora as diferenças não sejam muito grandes entre as várias regiões. Os extremos térmicos, portanto, dias muito quentes e noites tropicais, vão também aumentar significativamente. Vocês têm aqui valores. Um fenómeno que é tipicamente de verão, passa a ocorrer também, deverá passar a ocorrer também e ser frequente no outono, nos meses de outono, sobretudo setembro, outubro, ok? Obviamente, será o maior agravamento dar-se-á na planície. No Vale do Guadiana, pois claro, como sempre,
e a planície meridional. São as áreas que se verão agravados estes extremos térmicos. O número de ondas de calor, que a onda de calor é um fenómeno regional, de escala regional, e portanto não há grandes diferenças entre as várias regiões, mas estima-se que, ou projeta-se, aumentos para meados do século já, portanto, 2041, 2070, entre 7 e 17 dias em onda de calor por ano no Alentejo Central. Em relação à precipitação, vou abreviar. O que eu posso dizer é que, sobretudo, chamar a atenção, o sinal de tendência da precipitação não é evidente, a evolução recente, mas, no entanto, o que apenas se detectou foi que tem havido uma diminuição da precipitação no verão e um aumento no outono. E no outono, um aumento também dos dias de precipitação mais abundante, superior a 10 milímetros, o que significa que tem havido um incremento de eventos de maior intensidade. Para o futuro, bom, para o futuro, no caso da precipitação, também não é, o que aponta é para uma escassez da precipitação anual. Portanto, as reduções que no final do século podem atingir 18% da precipitação anual, portanto, chover menos de 18% do que atualmente, isto no caso do cenário pior, de maior fornecimento radiativo, mas em meados do século, e meados do século é daqui, estamos a pensar em algo daqui a 20, 30 anos, portanto, não é nada longínquo, é quase amanhã, reduções na ordem de entre 7% a 11%, se o cenário for mais gravoso, mas de 6% no cenário do Acordo de Paris, digamos, aquele que está em linha com o Acordo de Paris. E algo que eu gostava também de chamar a atenção, e vinha um pouco ao encontro daquilo que eu disse inicialmente, que é, não só se vai reduzir o volume anual da precipitação, como a estação, digamos, da chuva, entre aspas, ou o período em que chove, se vai reduzir. Porque, e isto é particularmente preocupante, se vocês repararem, por exemplo, a diminuição no verão, no verão a diminuição é superior, projeta-se diminuições superiores a 20%, mesmo no cenário menos gravoso, pode atingir os 50% com RCP 8.5, mas no verão já chove muito pouco no Alentejo, portanto, não é, ou na maior parte das sub-regiões. Não é isto que é o mais preocupante é a redução na primavera e no outono, ok? Reduções que para o final do século podem ser superiores a 20%. E, portanto, é isto aquilo que eu chamava um pouco a atenção, e aqui já não estamos a falar de fenómenos extremos, estamos a falar de um clima diferente, de um regime da precipitação diferente, o que certamente depois nos outros webinars os setores irão falar disto, mas o que levará, obviamente, a alterações, por exemplo, na agricultura, nas práticas agrícolas, nos calendários, etc., para ajustamento a estas novas condições. Para o inverno há uma projeção, há projeções de aumento da precipitação, é verdade, no entanto, há alguma incerteza, depende depois dos cenários que são considerados. As secas vão ser mais frequentes e mais severas. Nós utilizamos um índice de seca que caracteriza também a severidade da seca. Está aqui o limiar vermelho, o limiar de seca, a partir do qual se considera seca, que é menos 0,5 deste índice. Nós, em meados do século, estaremos já próximos, digamos, habitualmente, do valor médio há de estar próximo já do limiar da seca, e se confirmar este cenário do RCP mais gravoso, no final do século, o habitual será uma situação de seca
fraca, mas quase já perto do limiar de moderada, que é o -1. Em síntese, para concluir, queria só dizer, portanto, chamar aqui a atenção para o aumento, o que se projeta para, lá está, para meados do século. Meados do século nós estamos em 2020, isto é uma normal 2041, 2070, portanto, daqui a 20, 30 anos poderemos estar neste quadro, um aumento generalizado da temperatura do ar, que será sobretudo maior no verão, obviamente, portanto, fenómenos extremos de calor que não se vão limitar ao verão, vão ocorrer também no outono, sobretudo. Portanto, vamos ter uma estação quente mais longa e, concomitantemente, teremos o agravamento da escassez pluviométrica. Não só vai reduzir bastante, substancialmente, o valor da precipitação anual, como a estação seca vai ser mais longa também o período seco, com secas mais frequentes e severas. Particularmente afetadas serão as regiões da planície meridional e o Vale do Guadiana, okay? Aqui estão os valores, não vos vou amassar com estes valores, portanto, valores para estas regiões, estas duas, o menor e o maior, de acordo com cada RCP, só concluir dizendo que isto portanto, são os elementos-chave para meados do século. No final do século, esta combinação, está aqui um erro, desculpem, a combinação crítica, calor, redução de precipitação, agrava-se substancialmente. Ok? Obrigado pela vossa atenção. Ok, muito obrigado, Ezequiel. Pedia-te só então agora que pudesses retirar a tua tela. Tá. Ok. Já ultrapassámos em alguns minutos, em cerca de 25 minutos, o nosso tempo previsto. Não sei se há questões do lado das escolas para apresentar. Nós temos aqui só duas questões, talvez muito rápidas. Uma para o João Tiago e outra para o Ezequiel. Eu ia só fazer a primeira questão aqui ao João Tiago também, que era a seguinte, não é? Uma vez que depois desta análise brilhante que foi feita sobre o território do Alentejo Central, gostava de perguntar também qual é a opinião do João Tiago relativamente a quais os próximos passos que quer o governo, o poder local e o regional, no caso da CIM, devem dar para, de certa forma, não parar as aplicações daquilo que foi a concretização do PIAC do Alentejo Central. João Tiago, queres nos dar alguma ideia, deixar alguma mensagem e que também possa servir a estes jovens um dia, que são eles os futuros autarcas também dos concelhos aqui do Alentejo Central e que já são cidadãos participantes também, do que é que podem a intervenção operacional e prática. João Tiago. Muito obrigado, Pedro. Talvez duas notas importantes. A primeira, partilhar com os alunos e com os professores, para além deste trabalho que fizemos para todo o Alentejo Central, vários municípios têm hoje já os seus planos locais, o que quer dizer que nos concelhos onde vivem existe já hoje a preocupação de, para além da informação que lhes estamos a transmitir, podemos trabalhar de forma mais pormenorizada ao nível daquilo que são os equipamentos, ao nível daquilo que é a habitação, ao nível daquilo que são as escolas, dentro de cada um dos concelhos, para dar esta resposta. E, portanto, a CIMAC tem vindo também aqui a promover, junto dos seus municípios, esta consciência, que é preciso agora descer. Começámos numa escala nacional, existe uma estratégia nacional, que não foi falada aqui, que importa referir. Depois, a CIMAC fez o papel de trazer um trabalho a nível regional, o Alentejo Central, e agora cada um dos 14 municípios está a fazer o seu trabalho de casa, que é fazer o seu plano municipal, e isso é fundamental, podermos ter essa resposta de proximidade, para que as juntas de freguesia, as escolas, como eu dizia, as coletividades, saibam em concreto o que podem, de facto, fazer a esta escala. Por outro lado, a segunda ideia importante é que, dentro deste plano, nós vamos apresentar nas próprias sessões, e eu deixo já aqui
alguns elementos de descoberta para as sessões futuras, ou seja, nós vamos apresentar nas próximas sessões elementos mais concretos daquilo que é a ação já definida para cada um dos territórios que compõem o Alentejo Central e, portanto, vão haver ações que cabe também a cada uma das escolas divulgar, em parceria, por exemplo, com as câmaras municipais, para que elas possam ser alvo de comunicação local, para que as populações percebam também que muito do investimento que nós fazemos, e os alunos sabem isso, muitas das obras que vêm na rua, muitas das intervenções que vêm chegar, por exemplo, em termos dos seus telemóveis ao nível da publicidade, possam perceber que elas são feitas precisamente para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, para melhorar a qualidade de vida das suas famílias, muito nesta dinâmica da adaptação às alterações climáticas que o Ezequiel aqui ilustrou e, portanto, deste comboio que está em andamento e que nós, no fundo, todos nós estamos dentro deste comboio e temos que começar a viver, de facto, dentro deste comboio das alterações climáticas da melhor forma possível e estamos todos a trabalhar para isso. Eu só pedia para acrescentar mais uma coisa, portanto, na ideia que o João Tiago vincou da CIMAC ter feito um plano regional, não é, intermunicipal. Nós, no mês passado, em setembro, a CIMAC viu uma candidatura aprovada aos EA Grants, que terá o nome Adapta Local CIMAC. E, no fundo, o objetivo será verter todos os planos, medidas, ações do plano intermunicipal para os planos municipais dos municípios que ainda não têm planos de ação municipal, de adaptação às alterações climáticas. Portanto, durante o próximo ano, vamos desenvolver, em conjunto com os municípios, esses planos ainda a nível mais local e direcionado aos municípios. Muito bem, muito bem. A CIMAC não para, não é? Não para, não para. Ok, muito obrigado também aos dois. Deixava também uma questão aqui ao Ezequiel, só para terminarmos também o nosso tempo de antena, que é relacionado um bocadinho com a fase de desenvolvimento de toda esta análise de dados que verteram depois um bocadinho no diagnóstico sobre o estado das artes do clima no Alentejo Central. E a questão é, Ezequiel, foi difícil esta recolha de dados, foi difícil esta simulação, a criação destas zonas homogéneas para depois fazer os modelos? Há algo que tu possas deixar também agora, que se vão desenvolver também novos planos municipais aqui aos municípios e que contribuam para afinar um bocadinho os modelos climatológicos? Ezequiel? Sim, já ativei, ok. Obrigado pela questão. Essa é uma questão muito interessante, porque uma das grandes lacunas que existe para estes modelos, nem tanto para os modelos à escala global, à escala regional, o que existe serve. Todavia, quando se pensa à escala, por exemplo, municipal, à escala dos climas locais, das condições locais, a resolução dos modelos não é suficiente. E o que é que falta aqui? Redes de monitorização, recolha de dados objetivos, observações, que possam traduzir melhor as condições nestas áreas. Aquilo que eu disse inicialmente, a propósito da abordagem que nós procuramos fazer, aquele mapa das unidades de resposta climática, algumas daquelas áreas só podemos fazer considerações em termos qualitativos, de outra forma não, precisamente porque não é compatível a disponibilidade dos dados, a resolução espacial dos dados com as condições locais. E por isso nós encaramos também este trabalho para a CIMAC e este trabalho da identificação das unidades como, digamos, um instrumento para se identificar agora que áreas é que deverão ser ou deveriam ser a mercê especial cuidado com a instalação de uma rede de observações. Obviamente o clima de um dado local
para ser rigorosamente estudado e compreendido, precisa de uma série de observações longa. Todavia, se não começarmos, nunca teremos uma série longa. Portanto, não digo que se instalem estações meteorológicas em cada fundo do vale, isso não é necessário, obviamente, mas a partir de um rigoroso trabalho de avaliação das condições em termos de fatores, podem selecionar locais para instalação de uma rede de observações que depois possa servir para caracterizar condições em outras áreas em condições semelhantes, condições, digamos, topoclimáticas. Claro que depois outra dificuldade é, obviamente, depois o problema da disponibilidade dos dados da rede de observações nacional, que, enfim, o IPMA fez um trabalho muito bom e felizmente disponibilizou os dados das projeções, até porque era um projeto europeu também obrigava a isso, isso foi feito no âmbito do Eurocordex, etc. E depois o projeto do Clima Adapt foi financiado pelo projeto europeu, tem financiamento europeu, obrigava também à disponibilização, mas, por exemplo, era muito importante poder-se aceder às séries longas de dados de observações da rede de estações meteorológicas, e o IPMA, infelizmente, ao contrário de outros países que disponibilizam livremente e facilmente esses dados, o IPMA não faz ainda. Enfim, esperemos que o consiga. Mas pronto, eu não sei se... Está ótimo, acho que sim, acho que deixaste aqui boas também pistas para se calhar agora até nestas I grandes que foram ganhas através da CIM, não é? Poderem, nas suas ações, poder reforçar um bocadinho as estações de recolha de dados. Acho que foi duas boas pistas, o João Tiago e o Ezequiel. Antes de dar a palavra ao João Sardinha para encerrar, já vamos longo, não sei se os senhores professores, não sei se ainda temos alunos, nós ultrapassámos em larga escala os 45 a 50 minutos de aula que os alunos têm disponível, mas também dava a oportunidade às escolas, se quisessem deixar alguma palavrinha antes de passar a palavra ao João para terminar. Senhores professores, o palco é vosso. Se calhar somos as únicas que ainda estamos aqui, talvez. Temos aqui mais outra. É assim, visíveis existem mais. Pronto, pronto. É que nós não tivemos alunos, pronto, é uma hora em que nós não temos alunos, e a colega que estava na sala com os alunos também teve muita dificuldade em termos de net. E a aula de 50 minutos, portanto, é menor o número relativamente àquilo que aconteceu aqui. Penso que aquilo que vai ficar disponível vai ser importante para nós trabalharmos posteriormente, pronto. Tentando simplificar no terceiro ciclo e tentando, de certa forma, quer no 11º, no 10º ano, quer no 12º, nos cenários de futuro a nível do ambiente, utilizar a informação. Pois, e no 11º também. Portanto, vamos usando, digamos, utilizando a informação. Hoje também foi o arranque, portanto, e também tivemos que andar aqui debaixo das mesas, tivemos que correr por causa do simulacro, foi um bocadinho atribulado. Muito bem, professora. Obrigada pela partilha. Não sei se eu tenho aqui presente a Maria Ponte Cabo, o Jorge Ponte Quintas, se calhar já não estão presentes. Então, pronto, passava então a palavra ao João Sardinha para encerrar. Ao João, eu não sei se vale a pena projetar também já para dia 12 qual será o programa, uma vez também faremos isso cá na altura. João, dava-te a palavra para encerrares então. Ok, então eu se calhar vou compartilhar a minha tela com o programa da próxima semana, da próxima quinta-feira. Dia 12 de novembro. Aproveito para deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os oradores, ao João Tiago, ao Pedro Martins na moderação e ao Ezequiel Correia, e aos professores e alunos que se juntaram a nós neste primeiro workshop dos 4 que temos programados para novembro. Aproveito para deixar aqui um pedido especial às colegas, aos professores que ainda estão online, para divulgarem esta ação junto dos seus colegas, mesmo de outros municípios,
sendo que toda a comunidade escolar está, obviamente, convidada a participar e a assistir aos workshops. Espero brevemente, amanhã, talvez no início da próxima semana, colocar na página web que criámos para este mês intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, a gravação já desta sessão no nosso canal do YouTube, para poderem usar quando bem entenderem nas vossas atividades pedagógicas. Desta forma, vamos tentar nas próximas sessões conter as apresentações aos 50 minutos para poderem ser usadas completas numa sala de aula. Agradecer a todos mais uma vez, espero que tenham aproveitado bem esta partilha de informação, de divulgação acerca da adaptação às alterações climáticas e até à próxima quinta. Ok, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Então, bom dia a todos também. Até breve. Bom dia, obrigada. Vamos embora.